Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a somar fração. Então, por exemplo, se eu tenho 1/5 mais 2/5, isso é como se eu tivesse aqui um bloco selecionado numa barra onde eu tenho 5 divisões. E 2/5 é como se eu tivesse dois blocos selecionados numa barra onde eu tenho 5 divisões. Como aqui todas as divisões têm o mesmo tamanho, os blocos selecionados têm o mesmo tamanho, então eu posso encaixar esse pedaço aqui. Então, quer dizer, eu vou somar um pedaço aqui com dois pedaços aqui, então eu vou ficar com 3 pedaços selecionados numa barra que tem 5 divisões. Então, na verdade, eu tenho o que? Esse bloco aqui corresponde à fração 3/5. Então, somar frações como denominadores iguais é só somar o valor dos numeradores. Então 1 mais 2 deu 3. Agora, se eu tivesse 1/2 mais 1/3, agora eu tenho aqui essa fração aqui que corresponde a uma barra com duas divisões, e eu selecionei um bloco aqui. Aqui é uma barra com 3 divisões, eu selecionei um bloco aqui. Então o que acontece? Agora eu tenho divisões de tamanho diferentes e os blocos são também de tamanho diferente. Então eu não posso encaixar esse bloco aqui nesse pedaço aqui, porque eles têm tamanhos diferentes. Então como é que eu posso fazer para somar essas duas frações? Então, graficamente eu posso dividir esses blocos de forma que eu fique com número de divisões iguais e mantendo esse tamanho aqui do bloco original. Então, se eu dividir os dois blocos em 6, eu vou ter o que? A barra dividida em 6, e esse bloco aqui tem o mesmo tamanho desse. Esse bloco aqui tem o mesmo tamanho desse. Eu dividi em 6. Eu poderia ter dividido em 4. Se eu dividisse em 4, aqui eu ficaria com as divisões do mesmo tamanho e aqui o tamanho original. Mas aqui os blocos não teriam a mesma divisão. Esse pedaço aqui, esse bloco está com o mesmo tamanho desse, mas as divisões não têm o mesmo tamanho. Então eu não poderia encaixar esse pedaço aqui, porque os tamanhos são diferentes. Então por isso eu tenho que dividir em 6 mesmo. Eu poderia ter dividido em 12, em 24, em 48, mas na hora que eu vou aumentando aqui o tamanho, fica até difícil de ver aqui as divisões. Então por isso, por convenção, a gente sempre divide pelo menor número de divisões. Então aqui eu tenho 3 pedaços e aqui eu tenho 2. Então eu posso encaixar esses 3 pedaços aqui nessa barra, porque os tamanhos são iguais. Então, somar essas duas barras, eu vou ter essa barra aqui com 5 divisões, ou desculpe, com 6 divisões e 5 blocos. Então, quer dizer então que essa fração aqui seria qual fração correspondente aqui? Eu teria 3/6, que são 3 pedaços em 6, mais 2/6, que são 2 pedaços em 6, igual a 5/6, que são 5 pedaços em 6. Então, somar 3/6 mais 2/6, eu achei 5/6, que na verdade tem o mesmo valor, corresponde ao somar 1/2 mais 1/3. São frações diferentes, mas com o mesmo valor. Então aqui eu fiz a soma graficamente, mas eu posso fazer a soma de maneira algébrica. Então, quer dizer, eu vou descobrir esse 6 aqui da maneira algébrica entre 1/2 e 1/3. Na verdade, 6 é o que? É o MMC entre 2 e 3. Então, para eu somar algebricamente 1/2 mais 1/3, eu tenho o mesmo resultado que eu somar 3/6 mais 2/6. Por quê? Eu vou achar o MMC entre 2 e 3. Então, para achar o MMC entre 2 e 3, eu posso fazer aquele método das divisões sucessivas. Então, eu tenho entre 2 e 3, eu primeiro divido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 dividido por 2, eu não tenho uma divisão exata, então eu repito aqui o 3. Agora, então, eu vou dividir por 3. 1 dividido por 3 eu não posso fazer, então mantenho 1 aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1.
Então agora eu tenho 1 e 1 aqui, eu paro as divisões, então eu vou ter 2 vezes 3, 6. Não quer dizer que o MMC entre 2 e 3 é 6. Agora, como a minha fração original era 1 meio e eu achei uma fração com o denominador 6, eu tenho que alterar o numerador também para manter a fração com o mesmo valor, da mesma forma aqui com o terço. Então, se eu tinha o denominador 2 e achei o denominador 6, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 6 pelo 2 e o resultado que eu achar aqui eu vou multiplicar o 1 para achar o numerador novo. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou dividir 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora 3 vezes 1 é 3. Então, a minha fração equivalente a 1 meio é 3 sextos. E a mesma coisa aqui. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, minha fração equivalente a 1 terço é igual a 2 sextos. Então, agora eu posso somar essas duas frações que têm denominadores iguais. Então, 3 mais 2, 5 sextos. Então, da mesma forma, somar 1 meio mais 1 terço, eu vou achar o mesmo valor, a mesma resposta que eu achei, se eu dividir 3 sextos mais 2 sextos. A diferença é que aqui eu tenho denominadores iguais, com frações equivalentes, denominadores iguais. Então eu posso somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Então, essa é a soma de fração. Se você quiser ver outras aulas ou visitar nosso site, é só clicar aqui em cima, no botão aqui em cima. Obrigado, até a próxima aula.